Pela minha experiência, também acredito que meu poder superior parece relutante em intervir em minha situação até que eu aceite o que ele já me deu. Essa aceitação não é para sempre, é somente para o presente momento, mas deve ser sincera e vir de dentro. Como podemos conquistar esse estado de paz? Como podemos encarar toda essa realidade sem piscar os olhos ou sem cobri-los? Como podemos aceitar todas as perdas, mudanças e os problemas que a vida e as pessoas arremessam sobre nós? Não sem gritar e espernear um pouco. Aceitamos tudo através de um processo de 5 passos. EKR foi quem primeiro identificou os estágios e esse processo como a forma com que as pessoas desenganadas aceitam a morte, a perda definitiva. Ela chamou isso de processo de tristeza. Desde então, os profissionais de saúde mental têm observado as pessoas atravessarem esses estágios sempre que enfrentam qualquer perda. Pode ser uma perda pequena, uma nota de $5, não receber uma carta esperada, ou pode ser significante, a perda de um cônjuge por divórcio ou por morte, ou a perda de um emprego. Até as mudanças positivas trazem perda. Quando compramos uma casa nova e nos mudamos da antiga, e exigem uma progressão através dos 5 estágios seguintes. 1. Negação. O primeiro estágio é a negação. É um estado de choque, dormência, pânico, a recusa geral de aceitar ou reconhecer a realidade. Fazemos tudo para colocar as coisas de volta ao lugar ou fingir que a situação não está acontecendo. Há muita ansiedade e medo nesse estágio. As reações típicas de negação incluem recusar-se a acreditar na realidade, não pode ser. Negar ou minimizar a importância da perda não é grande coisa. Negar quaisquer emoções sobre a perda, não me importo, ou a fuga mental, dormindo, tendo ideias fixas, comportamentos compulsivos, mantendo-se ocupado. Podemos sentir-nos um pouco desligados de nós mesmos, e nossas respostas emocionais podem ser simplórias, não existentes ou mesmo impróprias. Rir quando se deveria chorar, chorar quando se deveria estar feliz. Estou convencida de que temos a maioria de nossos comportamentos codependentes nesse estágio. Manias, perseguições, repressão de emoções. Também acredito que muitos de nossos sentimentos de loucura sejam ligados a esse estado. Sentimos-nos loucos porque estamos mentindo para nós mesmos, porque acreditamos nas mentiras de outras pessoas. Nada fará com que nos sintamos loucos mais depressa do que a mentira. Acreditar em mentiras desintegra o centro de nosso ser. Nossa parte mais profunda, instintiva, sabe a verdade, mas estamos empurrando-a para fora dizendo: você está errado, cale-se. De acordo com o terapeuta SE, é então que, por suspeitarmos, decidimos que há algo fundamentalmente errado conosco e chamamos a nós mesmos, ao nosso ser interior intuitivo, de desconfiados. Não negamos seja lá o que estivermos negando porque somos estúpidos, teimosos ou deficientes. Não estamos nem mesmo mentindo conscientemente para nós mesmos. Assim explica o psicólogo NL. Negação não é mentir, é não permitir a si mesmo saber qual é a realidade. A negação é o bicho-papão da vida, é como dormir. Não estamos conscientes de nossas ações até que as assumamos. Em algum nível, realmente acreditamos nas mentiras que nós dizemos a nós mesmos. Também há uma razão para isso. Em períodos de grande tensão, trancamos nossa consciência emocionalmente, às vezes intelectualmente e de vez em quando fisicamente. Explica Cláudia L. em Ajudando Crianças a Lidar com Separação e Perda. Um mecanismo interno opera para filtrar informações devastadoras e para impedir que fiquemos sobrecarregados. Os psicólogos dizem que a negação é uma defesa consciente ou inconsciente que todos nós utilizamos para negar, reduzir ou evitar a ansiedade quando estamos ameaçados. Utilizamos isso para fechar nossa consciência a coisas que seriam perturbadoras demais para se saber. A negação é o amortecedor da alma. É um instinto e uma reação natural à dor, à perda e à mudança. Ela nos protege.
Guarda-nos de reveses da vida até que possamos juntar nossos outros recursos para lidar com isso. 2. Raiva. Quando deixamos de negar nossa dor, passamos para o estágio seguinte, a raiva. Nossa raiva pode ser razoável ou irracional. Podemos justificar a distribuição de nossa raiva ou podemos jogar nossa fúria irracionalmente em qualquer coisa ou qualquer pessoa. Podemos culpar a nós mesmos, a Deus e a todos à nossa volta pelo que perdemos. Dependendo da natureza da perda, podemos ficar um pouco irritados, zangados, furiosos ou tomados por uma raiva de sacudir a alma. É por isso que, quando somos honestos, mostramos a luz a alguém ou nos confrontamos com um sério problema, as coisas geralmente não correm como esperamos. Se estamos negando uma situação, não chegamos diretamente à aceitação da realidade, sentimos raiva. É por isso que precisamos ter cuidado com confrontos importantes. A vocação de sermos honestos com as pessoas, de arrancarmos suas máscaras, de forçá-las a enfrentar a verdade redimida é altamente perigosa e destrutiva. Escreveu J.P. em Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? Ele não consegue viver com a compreensão. De uma maneira ou de outra, ele mantém suas peças psicológicas intactas mediante alguma forma de autodecepção. Se as peças psicológicas se soltam, quem juntará e montará o pobre ser humano João Teimoso de novo? Tenho presenciado cenas violentas e assustadoras quando as pessoas finalmente se deparam com verdades negadas havia muito tempo. Se pretendemos intervir, precisamos procurar ajuda profissional. 3. Negociação. Depois de nos acalmarmos, tentamos fazer uma negociação com a vida, com nós mesmos, com outra pessoa ou com Deus. Se fizermos tal e tal coisa, ou se alguém fizer isso ou aquilo, não teremos de sofrer a perda. Não estamos tentando adiar o inevitável, estamos tentando evitá-lo. Às vezes, as negociações que fazemos são razoáveis e produtivas. Se meu marido e eu procurarmos terapia, então não teremos de terminar nosso relacionamento. Às vezes, nossas negociações são absurdas. Eu costumava achar que, se conseguisse manter a casa arrumada ou se limpasse a geladeira direitinho, meu marido não beberia mais. Lembra-se a esposa de um alcoólico. 4. Depressão. Quando nos damos conta de que nossa negociação não funcionou, quando finalmente ficamos exaustos com nossos esforços para nos defender da realidade e quando decidimos reconhecer o que a vida nos reservou, ficamos tristes, às vezes terrivelmente deprimidos. Essa é a essência da tristeza, lamentar ao máximo. É isso que temos tentado evitar a qualquer custo. É hora de chorar, e isso machuca. Esse estágio do processo começa quando modestamente nos entregamos. Diz E.O., terapeuta familiar especializada em tristeza, ou como ela chama, quando começa o processo do perdão. Isso só desaparecerá, diz ela, quando todo o processo for completado. 5. Aceitação. É isso. Depois de fechar os olhos, gritar, espernear e negociar, finalmente sentimos a dor e chegamos ao estado de aceitação. E.K.R. escreveu: Não é uma sensação resignada e desesperançosa de desistir, de pensar qual o propósito ou não aguento mais lutar, embora também ouçamos essas colocações. Elas também indicam o começo do fim da luta, mas não representam indicações de aceitação. A aceitação não deve ser confundida com um estágio feliz. É quase uma ausência de emoções. É como se a dor tivesse passado, a luta tivesse acabado. Ficamos em paz com as coisas como são. Estamos livres para ficar, livres para ir, livres para tomar quaisquer decisões que precisemos. Estamos livres. Aceitamos nossa perda, por menor ou maior que seja. Tornou-se uma parte aceitável de nossas circunstâncias. Sentimos-nos confortáveis com tudo isso e com nossas vidas. Nos ajustamos e nos reorganizamos. Mais uma vez, estamos nos sentindo confortáveis com nossas vidas e com nós mesmos. Não somente estamos nos sentindo confortáveis com nossas circunstâncias e com as transformações pelas quais passamos, como acreditamos que de alguma forma nos beneficiamos de nossa perda ou de nossa transformação.
mesmo se não podemos compreender totalmente como ou porquê. Temos fé em que tudo esteja bem e crescemos com a nossa experiência. Acreditamos profundamente que nossas circunstâncias, cada detalhe delas, são naquele momento exatamente como devem ser. Apesar de nossos receios, emoções, lutas e confusões, compreendemos que tudo está bem, mesmo se nos falta o instinto. Aceitamos pelo que é, nos acomodamos, paramos de correr, de nos esquivar, de controlar e de nos esconder. E sabemos que somente a partir desse ponto podemos ir em frente. É assim que as pessoas aceitam as coisas. É o chamado processo da tristeza, que a conselheira E.O. chama também de processo do perdão, de processo de cura e de a maneira como Deus trabalha conosco. Não é muito confortável, na verdade, é incômodo e às vezes doloroso. Podemos sentir-nos como se estivéssemos despedaçando. Quando o processo começa, geralmente sentimos choque e pânico. Ao atravessarmos os estágios, geralmente nos sentimos confusos, vulneráveis, sós e isolados. Uma sensação de perda de controle geralmente está presente, assim como a esperança, que às vezes não é realista. Provavelmente passamos por esse processo quando há em nossa vida um fato que não aceitamos. Uma pessoa codependente ou uma pessoa quimicamente dependente pode estar em muitos estágios do processo de tristeza por diversas perdas, todas ao mesmo tempo. A negação, a depressão, a negociação e a raiva podem acontecer todas juntas. Podemos não saber o que estamos tentando aceitar. Talvez nem mesmo nos damos conta de que estamos lutando para aceitar uma situação. Podemos simplesmente achar que ficamos loucos. Não ficamos. Familiarize-se com esse processo. Todo o processo pode ocorrer em 30 segundos quando for uma perda pequena. Pode durar anos ou a vida inteira quando a perda é significante. Como isso é um padrão, podemos não atravessar os estágios exatamente como os delineamos. Podemos ir da frente para trás e de trás para a frente, da raiva à negação, da negação à negociação, da negociação de volta à negação. Não importa a velocidade ou a direção com que atravessamos esses estágios, sempre precisamos atravessá-los. EKR diz que não é somente um processo normal, é um processo necessário e cada estágio é necessário. Podemos proteger-nos dos golpes da vida com a negação até estarmos mais bem preparados para lidar com eles. Devemos sentir culpa e raiva até eliminá-las de nosso sistema. Devemos tentar negociar e devemos chorar. Não temos necessariamente de deixar que os estágios ditem nosso comportamento, mas cada um de nós, para nosso bem-estar e nossa aceitação definitiva, precisa passar em cada estágio o tempo individualmente apropriado. JH cita FP, o pai da terapia Gestalt. A única maneira de sair é atravessando.